Hoje nós temos a satisfação de ter conosco o nosso companheiro, amigo, trabalhador de ideal espírita, Thales Teixeira Júnior, do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí, que vai nos falar sobre Jesus. Muito boa tarde a todos, uma satisfação enorme retornar a essa casa e rogo desde logo que possamos ter as bênçãos de Jesus intensificadas cada vez mais sobre todos nós. A proposta desta tarde é fazermos uma breve reflexão sobre a envergadura espiritual de Jesus. Passado o Natal, parece até já passado também o momento de falar em Jesus. Mas quando convidado para fazer a exposição dessa tarde, perguntei se poderia fazer esse tema e com muita graciosidade a responsável pela área me disse: Jesus nunca é demais. E aí nos encorajamos um pouquinho mais, porque o Natal não ficou no dia 25 de dezembro. Refletir sobre Jesus, manter o espírito natalino, não ficou no mês de dezembro. E nós só vamos efetivamente compreender isso e sentir isso no momento que nós compreendermos o tamanho desse espírito que roga por nós, que trabalha incansavelmente por todos nós, pela humanidade terrena, há milhões e milhões de anos. A doutrina espírita, certamente para todos aqueles que aqui se encontram, que são espíritas, é uma doutrina cristã. Por quê? Porque os espíritos superiores que nos trouxeram a terceira revelação, que é o Espiritismo, escolheram Jesus como o modelo moral para que nós pudéssemos ter uma trilha segura, um caminho seguro, para chegarmos um dia à condição de espíritos puros. E é assim que, na terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali várias e várias passagens do mestre Galileu, as suas parábolas, as suas curas, as suas falas, o Sermão do Monte, e a explicação detalhada dos espíritos superiores, para que não houvesse qualquer dúvida sobre a mensagem do Mestre. Mas mesmo para nós espíritas, muitas vezes recaem algumas dúvidas. Nós, não é? Povo de uma descendência judaico-cristã, de uma cultura judaico-cristã, que tem na Bíblia, geralmente, o livro que baseia toda uma cultura. Nós, Brasil, colonizados por jesuítas, colonizados por portugueses, lá pelas tantas por espanhóis e por outras nações que vieram, quase todas de origem cristã, trouxeram embutida a cultura e a religião judaico-cristã e que nos apresentam Jesus, mas não só o Jesus, aquele que é retratado no Novo Testamento, mas também muitas e muitas lições do Velho Testamento, já que a Bíblia é composta dessas duas fases, o Novo e o Velho Testamento. Uma das propostas de reflexão que apresentamos neste início fala justamente sobre a questão da trindade que envolve Jesus. Para religiões coirmãs, Jesus reuniria o papel de Pai, Filho e Espírito Santo, que é conhecida então como a Santíssima Trindade. Muitas vezes não nos lançamos ao estudo, mas pesquisando um pouquinho vamos encontrar que essa noção da Santíssima Trindade inicia no primeiro concílio ecumênico que temos notícia, que é o Concílio de Nicéia, no ano de 325, é lógico, depois de Cristo. Só para nos situarmos um pouquinho na história, vamos lá. Jesus nasceu numa área onde se encontra o que chamamos de Palestina ou Estado de Israel, nessa briga que há tantos e tantos anos perdura, não é isso? Mas muitas vezes não associamos a ideia de que Jesus nasceu na Palestina, mas havia a influência de Roma na época. Mas como assim?
E nos esquecemos das nossas aulas lá do ensino fundamental, do ensino médio, dos nossos estudos, que nos mostraram lá no passado que o Império Romano, ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Em um determinado momento ele chegou até a região onde se encontra a Palestina. O Império Romano foi o maior império de todos os tempos. O segundo maior foi o Império Otomano, o Império Turco. Mas o primeiro império, né, o império maior de todos foi o Império Romano, que dominou todo o sul europeu, todo o norte africano e dominou parte do Oriente Médio. Então, quando Jesus nasceu, aquela parte do Oriente Médio ela era dominada pelo Império Romano. Muito bem. E o cristianismo nasceu nas entranhas do Império Romano. Embora Jesus tivesse nascido num povo hebreu, o povo de Israel, o povo israelita, né? Povo judeu, porque vivia na região da Judéia, que foi anexada no ano 63 a.C. ao Império Romano, foi dominada pelo Império Romano 63 anos antes do nascimento de Jesus. Eram os romanos que dominavam politicamente, eram os romanos, enfim, que tinham o poder absoluto sobre aquela região. E os primeiros cristãos nasceram no meio de um império que era romano, embora afastado lá naquela pequena região onde hoje conhecemos como Oriente Médio, mas havia a conexão com o restante da Europa através do Império Romano. Então as ideias cristãs, elas partiram do Oriente, especialmente com os seus apóstolos, com Paulo, com Pedro, e chegaram até Roma. Muito bem, mas todos sabemos também que os primeiros anos dos cristãos não foram fáceis. Foram perseguidos, foram jogados nas arenas para servirem de espetáculo ao serem devorados pelos leões, e assim foi por muito e muito tempo. E ser cristão era praticar algo proibido. No entanto, no ano de 313, os dois imperadores, o imperador do Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o imperador do Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, se reuniram e decidiram então reconhecer o cristianismo como uma religião. E o cristianismo foi tido então como uma religião oficial do Império Romano. A partir daí, a clandestinidade que envolvia os cristãos deixou de existir e começaram então a discutir quais seriam os princípios que envolveriam esta religião. Hoje, quando falamos numa religião cristã, vamos dizer numa religião católica, né, extremamente estruturada, consagrada, naquela época não existia. Existia apenas a ideia de cristãos que reuniam nas suas igrejas, nas suas assembleias, que tinham os seus representantes, os seus bispos, mas que não havia uma unicidade em relação aos seus princípios. Foi então convocado um grande concílio, ou seja, uma grande reunião, para definir os princípios dessa religião. E isso ocorreu no ano de 325, em Niceia. Concílio esse convocado então pelo imperador Constantino. Foram bispos do Ocidente, de Roma, se reuniram com os bispos do Oriente, para então definir esses princípios. E a Santíssima Trindade surge após longas e longas discussões, exatamente neste contexto, como um dos princípios basilares do Cristo. Então, aquele Galileu, tido como uma pessoa tão especial, não deveria carregar tão somente o caráter humano, as características de homem, mas ele deveria reunir características
supra-humanas. Ele deveria reunir em si, nele, o papel de Deus, o papel de Filho e o papel de Espírito Santo. A questão da Santíssima Trindade, que nasce para o cristianismo no concílio de Nicéia, ela não é citada no Velho Testamento. E no Novo Testamento consta apenas a seguinte referência: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que deverá ser batizar, conforme está em Mateus 28, 19. É a única referência que existe no Novo Testamento em relação ao Pai, ao Filho, a essa frase, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No Velho Testamento nem se fala nesta trindade. Buscando o ensinamento de Emmanuel, esse espírito de elevada evolução espiritual, ele vai nos falar na questão, no item 264 da obra O Consolador, o seguinte sobre a Santíssima Trindade. É perguntado a Emmanuel: como deve ser considerada no Espiritismo a chamada Santíssima Trindade, da teologia católica? Emmanuel responde: os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus dividido em 3 princípios essenciais, que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. Brahman, que é chamado o grande Deus para os indianos, ele se dividia nessa trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. E vamos lembrar, não é que o hinduísmo é a religião mais antiga que se tem conhecimento. E essa religião mais antiga deixou impresso nas demais religiões algumas marcas. E uma das marcas que provavelmente tenha deixado do cristianismo foi essa trindade, de que Deus teria esse aspecto trino. Brahma, que é o Deus da criação, que é o aspecto criador deste Deus que é Brahman. Vishnu, que é o aspecto da conservação. E Shiva, que é o aspecto da destruição. Então, o Deus para o hinduísmo era um Deus que possuía 3 aspectos. Ou seja, reunia nele uma trindade. Não é? Da mesma forma, os egípcios também, com uma cultura muito mais antiga do que a cristã, também admitiam aspecto trino para a sua divindade. O exemplo é a questão da trindade que se divide, não é? Que se revela através de Osíris, de Ísis e de Horus, naquilo que nós podemos estudar como o mito de Osíris. Osíris, que foi o primeiro faraó, o faraó de Deus, não é? Aquele que foi o maior faraó de todos os tempos. Foi morto pelo seu irmão Sete, e Ísis, a sua esposa, a esposa de Osíris, não é? Conseguiu então, na mitologia, pela história mitológica, ressuscitar Osíris ao ponto de que ela ficasse grávida, e deu à luz então a Horus, que cresce e depois entra em luta com Sete e retoma o trono do Egito. É uma mitologia, uma das mais antigas, 24 séculos antes de Cristo já havia o mito de Osíris, e que vai explicar uma série de comportamentos através desses 4 personagens. Mas o que nós queremos destacar com isso não é a mitologia egípcia, mas é entender que
aqueles que definiram os pilares do cristianismo também tomaram a água das religiões, das culturas antigas, como a hindu e como a egípcia, e importaram a questão da trindade, que se tinha lá entre os hindus, que se tinha lá entre os egípcios, para formar então o Jesus, que não era um homem mortal comum, mas sim o próprio Deus, o Filho e também o Espírito Santo. A divinização de Jesus era extremamente importante na concepção desta nova religião. Por quê? Porque seguir um indivíduo que não era um homem normal, mas que era o próprio Deus, era conveniente para a aceitação daquela religião. Era conveniente para dar uma autoridade ainda maior para aquela figura que era aquele galileu, aquele nazareno, e que não era um homem comum. Então, trazer a ideia da Santíssima Trindade para Jesus, nesse aspecto de Deus, Filho e Espírito Santo, era importantíssimo, porque a divinização trazia, repito, uma autoridade para uma religião nova que se iniciava e que dominava, passava a dominar como religião oficial todo o império. Ainda para finalizar a reflexão sobre a Santíssima Trindade, vamos buscar nas próprias palavras de Jesus a separação que ele fazia da sua figura, da sua individualidade para com o Pai, para com Deus. Jesus proferiu essas palavras: nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sou o Filho do homem. Eu venho em nome daquele que me enviou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E para arrematar, não vamos esquecer, é lógico, do próprio Pai Nosso, onde Jesus se dirige ao nosso Pai, ao Pai Nosso, se colocando de uma forma muito clara como Filho. Jesus não é o Criador, Jesus é a criatura. Na questão, ainda em O Livro Consolador, no item 312, Emmanuel vai nos explicar que Espírito Santo, como sendo a legião dos Espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre, desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus. Então, o que outras religiões denominam como o Espírito Santo, e o Espírito Santo, desde a época dos apóstolos, era aquele que efetuava curas, milagres, enfim, era aquele que enchia de graça as pessoas, nada mais é, segundo o ensinamento de Emmanuel, do que essa legião de espíritos superiores que já vem ombreando com o Mestre para que tenhamos o nosso planeta Terra, esse cenário maravilhoso, esse laboratório maravilhoso para nós progredirmos. Ainda na questão 625 agora, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é simples: Jesus. Deus, portanto, frisando, é Criador. Jesus é criatura, tal como nós somos. Jesus nos explica muito bem a doutrina espírita. É um espírito que, assim como nós, foi criado simples e ignorante. E que a partir de um longo processo evolutivo, que se dá no momento em que reencarnamos, e que se dá também das nossas experiências no plano espiritual, vamos galgando, pouco a pouco, uma bagagem evolutiva.
nos permitindo desenvolver sentimentos nobres, nos permitindo adquirir cada vez mais aptidões, nos permitindo cada vez mais reunir conhecimento, para que um dia possamos chegar à condição de espíritos puros. Condição essa que Jesus já ocupa há muito tempo. Provavelmente porque tenha começado há muito mais tempo que nós, provavelmente também porque tenha feito escolhas talvez mais acertadas daquelas que nós estamos fazendo. Mas certo é que Jesus há muito, mas muito tempo se encontra na condição de espírito puro. E como espírito puro continua trabalhando pela obra divina. Mas Jesus, espírito, foi criado simples e ignorante, e que um dia chegou à condição que já ocupa. Isso pela aplicação da lei do progresso, que nos faz avançarmos sempre. Lembram daquela frase popular? Avançamos, progredimos, seja pelo amor ou seja pela dor. Mas certo é que, pela lei do progresso, uma das leis divinas, tudo na obra de Deus evolui. Tudo na obra de Deus evolui. Em alguns momentos, chegamos até a pensar que as coisas estão regredindo, mas não é verdade. É uma falsa percepção, porque não há retrocesso no processo evolutivo perante as leis divinas. Há, no máximo, uma estabilização. Há, no máximo, uma falsa ideia de que nós já nos encontrávamos em determinado estado. E aí, às vezes, quando a coisa aperta, nós ainda nos socorremos às nossas características instintivas e revelamos algo de que ainda nos impressionamos pela primitividade, seja de forma individual, seja pelo comportamento social. Mas, na verdade, o progresso é aquilo que está na nossa essência. O progresso não é efetivamente revelado pela máscara que nós colocamos no nosso dia a dia, pela máscara, pela personalidade que nós ocupamos durante este processo reencarnatório. A nossa verdadeira essência, ela está atrás desta máscara e que muitas vezes se revela quando nós somos colocados contra a parede. É ali que efetivamente nos encontramos no nosso estágio evolutivo. Mas por isso que surge essa falsa ideia. Puxa, mas aquele indivíduo era tão bom, de repente ele passou a ser um indivíduo muito ruim. Então ele retrocedeu. Não. Ele apenas está mostrando efetivamente o que ele era. Aquele esforço de ser bom ainda não foi suficiente para colocá-lo naquele estágio em que ele gostaria de estar. Parece que a nossa sociedade retrocedeu, não é verdade? Parece que hoje estamos num mundo mais violento, num mundo mais hostil, num mundo bélico. Mas o nosso mundo é resultado do comportamento de cada um de nós. E a grande verdade é de que o número de espíritos que ocupam o planeta Terra ainda não estão naquele estágio que nós gostaríamos. E que, oprimidos por determinados apelos, que oprimidos por determinadas pressões, acabam se mostrando, acabam fazendo este mundo que não é tão agradável assim. Sem falar daqueles espíritos que há muitos e muitos séculos se encontravam no mundo espiritual, se negando a aqui reencarnar, se negando a evoluir, se mantendo ainda com hábitos muito primitivos, e que já há algum tempo vem através de reencarnações compulsórias, tendo, quem sabe lá, uma última oportunidade de permanecerem no planeta Terra sob a pena de serem exilados para outros mundos, porque o seu mau comportamento pode prejudicar essa nova fase que o planeta Terra já começou a percorrer, a caminho de um mundo melhor. Então, o nosso mundo é resultado do comportamento dos espíritos que aqui reencarnam.
e que não são espíritos perfeitos, que não são espíritos puros, muito pelo contrário, são espíritos imperfeitos na infância espiritual e que ainda se deixam levar pelos seus instintos que os levam muito mais para o homem primitivo do que para o ser espiritual. Nessa lei de progresso, apenas para finalizar aqui a nossa apresentação, Jesus, criado simples e ignorante, pela lei do progresso, exatamente pelos mesmos caminhos que nós estamos passando, pelo mesmo tipo de experiência, chegou a essa condição de espírito puro. Na obra A Gênese, uma das obras básicas da codificação espírita, nós encontramos a seguinte descrição: como homem, Jesus, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Então vejam, muita gente discute, mas Jesus era esse espírito tão especial, um espírito puro, será que ele realmente tinha um corpo de carne e osso? Tinha um corpo de carne e osso. Jesus não veio para derrogar a lei, lembram? Jesus não poderia ter infringido a lei, e muito menos ter enganado a todos. Jesus foi concebido, Jesus tinha um corpo de carne e osso. Todavia, como espírito puro que era, não tinha interesses pelas coisas carnais, mas sim, a sua atenção eram as coisas espirituais. Vamos olhar dentre os indivíduos que nós conhecemos ou ouvimos falar aqui, que estão encarnados ou que já passaram por aqui. Quantas e quantas pessoas nós temos como iluminadas, quantas pessoas maravilhosas estão hoje reencarnadas ou já passaram aqui, e que nós consideramos até verdadeiros santos, entre aspas, ou foram reconhecidos como santos oficialmente, ou como seres iluminados, referência por outras religiões, que eram indivíduos de carne e osso, mas que pareciam seres angelicais, vestidos num corpo de carne e osso, porque as suas atenções diziam as coisas espirituais. Imagina, espíritos que aqui reencarnaram, cujo grau de evolução estava muito abaixo de Jesus. E nós já os conhecemos como seres fantásticos, iluminados, dotados de potencialidades maravilhosas, que para muitos são chamados de milagres, que são espíritos que estão muito abaixo de Jesus. E isso nos dá uma ideia do que efetivamente é Jesus, das proezas do que efetivamente Jesus fez há 2000 anos, e porque ele se tornou um indivíduo tão especial que mudou grande parte do planeta terrestre. Hoje, em época de globalização, onde a sua mensagem chega aos 4 cantos da terra, nós podemos aquilatar ainda mais o quanto ele é importante. Porque, diante de tantas opções, continuamos tendo em Jesus como um indivíduo que mudou efetivamente o planeta Terra em quase a sua totalidade. Mahatma Gandhi falou, enaltecendo a figura de Jesus: se nós perdêssemos tudo o que as religiões nos disseram, nos deixaram, e ficássemos somente com a mensagem de Jesus, isso seria suficiente para que nós alcançássemos a felicidade na terra. Tudo, nós poderíamos dispensar tudo e ficarmos só com a mensagem de Jesus, e nós já teremos o caminho seguro. Esse é o Jesus de que nós falamos no mês de dezembro. Esse é o Jesus que nós falamos na doutrina espírita. Esse é o Jesus que foi escolhido como o modelo moral para nós seguirmos. Mas continuando no texto da Gênesis, só para arrematarmos, nos dizem os Espíritos da codificação:
A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo. Ele não recebeu um supercorpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, do seu corpo espiritual, tirado da parte mais quintessenciada, da parte mais sutil dos fluidos terrestres. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Ou seja, o seu perispírito, o seu corpo espiritual, assim como o nosso, durante esse processo reencarnatório, estava ligado, célula a célula, molécula a molécula, com o corpo carnal que ele recebeu para a sua jornada terrena. Estava, porque ele não veio transgredir a lei. Mas a sua ligação era aquela mínima, a estritamente necessária para que permitisse, então, o comando daquele corpo de carne e osso. Porque ele era um espírito puro, porque o seu perispírito era composto desses fluidos quintessenciados, sutis, inerente à sua condição de espírito elevadíssimo. Mas esse espírito chamado, a que nós denominamos Jesus, ele não surgiu nas nossas vidas há 2018 anos. Não. Vejam só que Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, psicografada por Chico Xavier, nos fala de Jesus como governador planetário, nos dizendo: sob as vistas de Jesus, organizou o cenário da vida na Terra, operou a estrutura geológica do planeta. Jesus fez a pressão atmosférica adequada ao homem e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que a vida na Terra fosse possível. Sim, ele é o sublime governador espiritual do nosso orbe. Vejam só, se quando vamos estudar Jesus, nós vamos deparar com o livro A Caminho da Luz, nós vamos nos deparar com o livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos lá na fonte, na essência, no livro A Gênese, que vai nos falar desse Jesus. Não do homem Jesus de 2018 anos para cá, não. Ele vai nos falar de um espírito puro, que presidiu uma legião de espíritos da mesma condição, de engenheiros siderais, que foram os responsáveis por transformar a Terra de um torrão de rocha nesse planeta espetacular que nós temos, resfriando, trazendo a atmosfera, a condensação dos gases e toda essa transformação que leva a esse ecossistema equilibrado que nós temos. Jesus era o comandante. E como comandante ele deveria saber como fazer as coisas. E esse espírito puro, como acreditamos serem todos os espíritos puros, dominava todas as ciências. A geologia, a química, a física, a matemática, a sociologia, dominava a biologia e tantas outras ciências que talvez nós sequer conheçamos. Porque é inerente àquele que chega a essa condição reunir todo o conhecimento e desenvolver todos os sentimentos nobres. É inerente, e é por isso que nós estamos aqui, para adquirirmos todo o conhecimento possível, para transformarmos aquele aspecto instintivo que trazemos desde a nossa absoluta infância espiritual, transformar esses instintos em sentimentos e esses sentimentos em sentimentos nobres. Essa é a nossa caminhada, porque nós temos a mesma natureza crística de Jesus, mas ainda não somos Cristos,
porque não desenvolvemos todas as nossas potencialidades. Mas o Espiritismo nos afirma, nós, como princípio espirituais, como princípios inteligentes que já fomos, e que sofrendo uma longa caminhada, chegamos então ao que pode se chamar de espíritos, já desde outrora, desde o primeiro momento, trazemos essas potencialidades. Assim como a semente traz a potencialidade de se transformar num vegetal. Mas há a necessidade de que essa semente vá para a terra, de que ela seja aguada, de que ela receba os raios do sol, para que essas potencialidades se desenvolvam. Da mesma forma que as nossas experiências, reencarnatórias ou não, são necessárias para que nós nos desenvolvamos. Por isso, essa diversidade de experiências pelas quais nós passamos. Por isso que hoje eu nasço num corpo masculino, mas ontem eu animei um corpo feminino. Eu, espírito, animei um corpo feminino. Por isso que hoje eu nasci numa condição sociocultural, econômica desfavorável. E que outrora ou amanhã eu estarei numa posição muito diferente. Porque cada uma dessas vivências é como se fosse a terra, a água e o sol nas nossas vidas. Fazendo com que nós rompamos a nossa casca como semente e nos desenvolvamos. Fazendo com que cada broto, não é naquele processo de expulsão, se transforme num galho. E deste galho surjam flores e que possamos levar os nossos frutos. Este é o nosso processo. Mas esse processo não é um processo fácil. Ele não é um processo suave. Porque os processos suaves, eles tendem a nos levar à acomodação. O livre-arbítrio, ele é sagrado em todos nós. Deus nos dá a liberdade de escolher. E isso é sagrado. Mas a possibilidade de escolher pode nos levar a decisões infelizes. A decisões que não coadunem, que não estejam em consonância com a lei do progresso. E é por isso que muitas vezes nós precisamos experienciar algo que é mais difícil. Algo que nos arranca lágrimas, algo que nos exige um esforço maior, para que nós possamos acrescentar uma bagagem espiritual nesta longa jornada, que é a nossa caminhada rumo à condição de espírito puro. Quando falamos desse Jesus no mês de dezembro, quando lá pelas tantas nos lembramos desse Jesus durante o ano, e para muitos de nós, não é todo dia, não é toda semana, às vezes passamos meses sem lembrar do bom e velho amigo Jesus. Nós estamos falando do Jesus co-criador, do Jesus que cria em nome de Deus, que não é só o nosso irmão mais velho, que não é só o nosso referencial moral, mas que é esse Espírito fantástico, que, como eu falei lá no início, trabalha ininterruptamente, incansavelmente pela humanidade terrena. Neste momento, no sábado, Jesus não está descansando. Jesus está derramando as suas bênçãos sobre cada um de nós. Amanhã, domingo, muito menos. Nós descansamos, mas Jesus não. Incansavelmente. A formação do planeta Terra se deu há 4,5 bilhões de anos. E nós nos damos conta que nós estamos falando de um espírito que há 4,5 bilhões de anos já era puro. É um cara fantástico esse Jesus. E que às vezes a gente ignora. E que às vezes a gente reporta ele para um cantinho, para uma imagenzinha simples.
muitas vezes até duvidando das suas potencialidades, colocando em xeque a sua mensagem. A mensagem de Jesus é tão maravilhosa que não precisa de ninguém para traduzir ela. Ninguém. A gente aqui tem uma dificuldadezinha de entender e vem os espíritos superiores aí dar uma mastigada para a gente. Mas a ideia dele é sábia. E sem dúvida alguma, para mim, a sua maior sabedoria está quando lhe foi perguntado: Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: já está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento, eu também vou lhes direi, é amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Jesus ressaltou esses 2 mandamentos. Mas aí Jesus fecha dizendo: nesses 2 mandamentos, somente nesses 2 mandamentos, está toda a lei, todos os profetas. E Jesus nos dá uma chave libertadora. Porque o que Jesus está dizendo com isso? Nós não precisamos da interpretação de ninguém para entender as leis divinas. Nós não precisamos da interpretação de ninguém para entender como nos relacionarmos com a obra de Deus, com a sua natureza, com o meio ambiente que está à nossa volta, porque isso é amar a Deus. Nós não precisamos de ninguém nos dizendo como fazer para amar o nosso próximo. Nós não precisamos das velhas escrituras, de novas escrituras, porque Jesus falou nesses 2 mandamentos, somente nesses 2 mandamentos, está toda a lei, todos os profetas. Porque toda a história de Jesus, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, foi sob a luz da lei do amor. E quando Jesus fala em amar a Deus, amar ao próximo, ele está evidenciando a lei do amor. E esse é o caminho. Esse é o caminho. E quando efetivamente conseguimos praticar o amor, amando a Deus, ou seja, estando em harmonia com a sua obra, quando eu estou conseguindo fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse, eu estou amando. Neste momento, eu estou sintonizado, em harmonia, na mesma vibração com todas as leis divinas. Esse é o Jesus que a doutrina espírita nos apresenta. Esse é o Jesus que nos foi apresentado há 2018 anos. E esse é o Jesus que continuará conosco ao longo do 2019 e por toda a nossa eternidade. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco. Muito obrigado.